Então, boa noite, parece que já há gente por aí. Muito bem-vindos. Bem-vindos então aqui ao nosso live, já começa a aparecer gente. Vamos dar aqui um minuto ou dois para que tudo chegue por aí, que as pessoas comecem a chegar e que esteja tudo ok. Vamos começar em breve. Então, bem-vindos aqui ao nosso live de Conversas de Bem-Estar. Muito bem. Então, como é que foi o fim de semana? Não sei se alguém por aí esteve atento àquilo que nós ao tema do live desta semana. Então eu vou baixar aqui um bocadinho o som e vamos então dar início aqui ao nosso live semanal. Bem-vindos aqui ao nosso direto que nós fazemos todas as semanas. Já estão por aí algumas pessoas. Se vocês quiserem começar a colocar por aí o sítio de onde estão e se querem colocar por aí o som de onde estão, o lugar de onde estão, o sítio de onde estão, só para eu ter uma noção de que região do país ou do mundo me estão a ver. Normalmente é muito giro eu ter aí algumas pessoas de várias partes do mundo, é muito engraçado, porque sem dúvida é o poder da internet, né? Hoje em dia o Facebook e todas estas novas tecnologias permitem-nos nós termos pessoas por toda a parte do mundo e chegar a várias pessoas pelo mundo que nos levam a levar esta missão mais longe, não é? Basicamente, aquilo que nós fazemos todas as semanas aqui neste live, Conversas de Bem-Estar, é sem dúvida partilhar um pouco de informação para ajudar cada uma das pessoas que está aí desse lado a melhorar um pouco mais, não é? E se alguém fizer algumas alterações, algumas mudanças, nem pequeninas que elas sejam, para mim já é ótimo, faz parte desta missão que nós abarcamos já há alguns anos, esta parte, e que é mudar a vida das pessoas, não é? E basicamente é mudar a vida das pessoas para sempre, não é? Se algum de vocês quiser e achar interessante, pode partilhar o live aí na vossa página, não é? Porque, sem dúvida, há essa possibilidade de o fazer. É só chegarem ao vosso aí no início, em baixo, aparece aí um sítiozinho para fazer a partilha do live. É muito fácil partilhá-lo com amigos, com familiares, com aquelas pessoas que vocês acharem que é interessante. Então é só fazê-lo se assim o entenderem. Eu estava só aqui a abrir aqui o meu para eu ver mais ou menos como é que isto fica, para eu ter essa noção, para estar aqui a ver, aqui no meu computador. Portanto, está tudo ok. Olá, boa noite, Mário. Bem-vindo então aqui ao nosso live. Bem-vindo ao nosso live aqui que nós fazemos todas as semanas aqui na minha página, né? No meu Facebook. Já vi que está aí a Céu Gomes também, já vi que está por aí a Celina, e estão por aí mais algumas pessoas, pelo menos eu estou a ver cá por aí algumas pessoas que estão a aparecer e estão a dizer alguma coisa, e já somos alguns. Então, se quiserem partilhar o sítio de onde estão, o local de onde estão a ver, o sítio de onde me estão a ver neste momento, é sempre giro. Eu neste momento estou na Póvoa de Varzim, né? Daqui, basicamente aqui de casa mesmo, e é giro a gente poder, a partir de nossa casa, nós falarmos praticamente com qualquer sítio, qualquer parte do mundo, não é? Nós trabalhamos com pessoas espalhadas pelo mundo e é giro quando nós fazemos o acompanhamento e o trabalho que a gente faz hoje em dia, de forma muito simples, só ligar aqui o Facebook e fazer e enviar então aqui fazer uma chamada, um Facebook, uma coisa qualquer, é muito simples. Então, hoje nós vamos falar aqui de uma coisa de gorduras, não é? Não sei se alguém gostou da imagem que foi partilhada agora durante esta semana no que diz respeito às gorduras, não é? Então o tema do live é mesmo gorduras não é? Gorduras não. Então, o que é que vos terá passado pela cabeça? Olha, está aqui a Armanda, ainda há bocado estive a falar com ela, bem-vinda aqui ao nosso live, ao Francisco Melo e mais alguns. Então, provavelmente o Francisco está na Suíça, a Armanda para os lados de Sernancelho. Então, pessoas espalhadas aqui por várias partes aqui do mundo, é giro, é giro. E estava eu a perguntar o que é que vocês pensaram quando vocês viram a imagem do live. Provavelmente, se quiserem partilhar aí comigo o que é que vocês pensaram quando viram a imagem do live, o que é que vos passou na cabeça, não é? O que é que vocês acharam que aquilo seria? Se era eu a fugir das gorduras, salvo seja que aquilo era uma menina, não é? Se aquela menina estava a fugir das gorduras, ou se ela estava a tentar que as gorduras que estão nela saiam dela para fora, não é? Tem sempre essas duas vertentes e nós podemos ver isso das duas formas.
Então, basicamente, eu quando falo de gorduras, nós podemos ver as gorduras de várias formas, não é? Nós podemos ver as gorduras daquilo que nós ingerimos, ou podemos ver as gorduras que nós temos no nosso corpo. Hoje vou-me debruçar um bocadinho mais sobre aquilo que é a abordagem relacionada com as gorduras que nós temos no nosso corpo e não tanto com aquelas que nós ingerimos diariamente. Muitas das vezes nós estamos muito preocupados com a gordura que ingerimos e existem outras coisas importantes que não é propriamente a gordura que nós ingerimos, mas é aquilo que nós ingerimos que se transforma em gordura. Mas isso não é tema para hoje. Hoje é o tema de falar um pouco mais sobre as gorduras, mas aquelas que estão cá dentro, aquelas que estão dentro do nosso corpo, não aquelas que nós ingerimos. Porque existem gorduras que nós precisamos de ingerir diariamente, e eu já tenho falado isso noutros lives e hoje não será essa a ideia. A ideia, sem dúvida, é nós falarmos sobre as gorduras que nós temos dentro do nosso corpo. Então, só para termos uma noção, isto todos nós sabemos isto, não é? Muitas das vezes nós não alinhamos isto desta forma para nós vermos quais são os malefícios da gordura dentro do nosso corpo. Então, existem vários malefícios dentro da gordura do nosso corpo e que eles acabam por prejudicar imenso o nosso corpo. Por exemplo, a gordura em excesso provoca ou poderá provocar o diabetes tipo 2. Né? É um dos problemas que a maior parte das pessoas, isto é muito, muito frequente, nós estarmos muitas vezes nas avaliações e as pessoas acham que a diabetes tipo 2 é genética, né? Então isso não existe. A gente temos que ter essa noção que a diabetes tipo 2 é provocada por várias coisas, uma delas é o excesso de gordura no nosso corpo. Outra das situações que provoca a gordura em excesso, não é isso que toda a gente sabe, é a obesidade. Não é? Todos nós sabemos que a obesidade é provocada pela gordura, não é? Só se eu tiver gordura a mais é que eu posso ter essa obesidade, não é? Então é um dos problemas. Outro dos problemas tem a ver com o problema nas artérias. Nós temos aqueles problemas da gordura nas artérias, todos nós sabemos os problemas que isso vai dar. No cérebro, existe outro que é o stress metabólico das células, que a maior parte das vezes nós não nos apercebemos disso, mas que causa graves problemas no nosso corpo. Existe também uma outra coisa que é a gordura visceral e que cada vez mais, ou felizmente hoje já se começa a ouvir falar da gordura visceral, coisa que no passado nós não ouvíamos assim tanto, assim ouvir falar. E essa gordura visceral ela traz vários problemas, principalmente ao fígado, ao pâncreas e mais algumas situações que não são muito boas. Então muitas das vezes nós não vemos a nossa gordura visceral lá, porque nós não estamos a olhar para ela. Muitas das vezes ela nem é visível por fora, mas essa gordura visceral está lá e ela acaba por nos prejudicar imenso o nosso corpo. E depois outra coisa que acontece com a gordura, que o excesso de gordura no nosso corpo ele vai acumular uma série de toxinas que elas não são boas para o nosso corpo. Então quando nós temos gordura a mais também temos uma série de toxinas e aquilo que basicamente se nós pensarmos nas toxinas são alguns venenos que ficam acumulados no nosso corpo e que se não saírem eles vão criar assim uma série de malefícios que nos vão prejudicar o nosso corpo. Um que toda a gente sabe, que toda a gente ouve falar, é para excesso de gordura e tal, tem a ver com o colesterol, não é? Então, colesterol, hipertensão, são coisas que são mais frequentes nós ouvirmos falar no que diz respeito ao excesso de gordura. E esses aí todos nós ouvimos falar. Mas, por exemplo, fala-se muito pouco e cada vez mais ele começa a acontecer, tem a ver, por exemplo, com a apneia do sono, que é derivado do excesso de gordura dentro do nosso corpo. Então, é sem dúvida outro dos problemas. E outra situação que nem sempre é falado, ou que é falado só em sites da especialidade ou em revistas da especialidade, tem a ver com o aumento do risco de cancro. Não é? Então, a gordura ela poderá prejudicar ou fazer evoluir algumas situações relacionadas com cancro e alguns cancros em específico. Outra da situação é que as gorduras elas acabam por libertar uma série de moléculas inflamatórias e fazem-no consistentemente. Então, quando nós temos gordura a mais no corpo, nós temos tendência a uma série de inflamações no nosso corpo e elas são derivadas desse excesso de gordura. E muitas das vezes nós não nos apercebemos disto. E todas estas situações elas estão ligadas com a gordura a mais no corpo. E o que é esta coisa da gordura? Muitas vezes, e eu vou falar depois à frente um bocadinho mais sobre isso, mas muitas das vezes nós estamos preocupados única e simplesmente com uma coisa que é a balança, que é o peso, não é? E é a preocupação da parte das pessoas, porque a tendência foi tens peso a mais é prejudicial, tens peso a mais tens de ter cuidado, tens peso a mais tens de ter cuidado e está sempre só preocupado com o peso. E muitas das vezes a pessoa faz dietas, restrições alimentares só para reduzir na balança,
mas na realidade a gordura corporal nem sempre acaba por reduzir. E essa é uma preocupação. Hoje em dia, cada vez mais, e as pessoas que trabalham com a especialidade e que sabem o que é que está a acontecer e estão ligados à ciência e sabem o que é que acontece, sabem que é mais importante a composição corporal do que propriamente o peso. Porque o peso a mim diz muito pouca coisa. O que me interessa na realidade é saber se a pessoa, dentro da composição corporal, onde é que o peso está espalhado, não é? E mais importante é na realidade a quantidade de gordura. Existe sim, nós já falámos noutros lives, na importância do equilíbrio entre massa magra, massa gorda e a parte óssea também, mas importante sem dúvida é nós olharmos e pensarmos na quantidade de gordura que nós temos no nosso corpo. Existem alguns limites que são referenciados e que são recomendados. Então é recomendado que os homens tenham cerca de 15% de gordura no corpo. A média será por aí, a mais não é bom, a menos pode ser se eu for desportista de alta competição ou se trabalhar de forma a fazer uma alimentação regrada, desporto com alta intensidade. Lógico que existem algumas pessoas que geneticamente têm essa tendência, mas são poucos. A maior parte das pessoas tem a tendência para ganhar peso. Então há que equilibrar esta gordura. E 15% de gordura no corpo é uma coisa muito fácil. Principalmente com o tipo de hábitos alimentares que nós temos hoje em dia. Não é? Então é preciso estar atento em relação a isso e perceber que 15% para homens e para senhoras 22% seria o indicado e o ideal para que estivessem dentro da média. Claro, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas que o equilíbrio esteja um bocadinho por aí. Depois, é preciso manter esse equilíbrio ao longo do tempo, porque muitas das vezes nós fazemos restrições para atingir um determinado peso, não nos preocupamos com a gordura e perdemos peso e depois voltamos a ganhar gordura na parte logo a seguir. Então, aquilo que é importante nós entendermos é que é preciso perceber a quantidade de gordura corporal. Outra situação, isto é importante nós percebermos que às vezes existe assim uma guerra à gordura e a gordura também é importante no nosso corpo, não é? Nós também precisamos da gordura. E uma das grandes funções da gordura é regular a temperatura do corpo. Então nós precisamos da gordura para que o nosso corpo tenha uma determinada temperatura e nem suba demais, nem desça demais. Então é importante que a gordura lá esteja, claro, dentro dos níveis normais. Existe outra situação que é a gordura é necessária para proteger alguns órgãos que estão dentro do nosso corpo. Então, se ela não existisse, havia uns impactos muito diretos e era capaz de ser um bocado prejudicial. E depois, existe uma outra coisa que é a gordura é necessária, a gordura boa, não é? É necessária para fornecer a gordura necessária para fornecer, para alimentar a nossa massa cerebral inteligente, a parte que faz com que nós desenvolvemos a inteligência. Então, sem dúvida, é importante que a gente tenha alguma quantidade de gordura para fazer com que o nosso corpo funcione de forma correta e tudo esteja onde deve estar, não é? Agora, aqui uma coisa muito importante é um dado que eu vou deixar agora aqui assim muito, muito breve e que é importante nós pensarmos nele, que é o seguinte: muitas das vezes nós pensamos só no excesso de gordura para aquelas pessoas que têm 30 quilos, eu diria tipo 100 quilos a mais, porque é só aí que as pessoas começam a pensar, coitadinho, tem excesso de peso, aquela coisa que é só aquela pessoa que é o obeso e aquilo é que é preocupação. Mas o interessante disto tudo é que não é o interessante ou preocupante. Eu diria mais preocupante. Eu diria preocupante porque muitas das pessoas têm excesso de gordura e nem por isso se preocupam com isso. Então, só para terem uma noção, o excesso de 5 kg no nosso corpo, e eu não estou a falar agora de gordura, estou a falar de peso a mais, mas principalmente de gordura porque essa é prejudicial. O excesso de 5 kg no nosso corpo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que os nossos pés tenham um peso a mais, ele vai fazer com que os nossos joelhos e as nossas articulações dos joelhos e das ancas, eles tenham peso a mais e vai desgastando ao longo do tempo, vai fazer peso a mais sobre as pernas e vai cansar muito mais as nossas pernas, vai degradar e desgastar a nossa coluna. Então este peso a mais ele vai exigir que o nosso corpo tenha mais desgaste. Então não é de estranhar que muitos de nós acabemos por ter problemas derivados de articulações, de problemas não sei, agora falha-me agora o nome,
não é das dobradiças, mas é das articulações, daquela zona dali, que faz com que o nosso corpo desgasta mais e nós mais cedo temos problemas relacionados com isso, quando provavelmente isso não deveria acontecer, ou deveria acontecer na velhice, depois de um uso bastante grande do nosso corpo. Então aquilo que acontece é que nós acabamos por desgastar antes do tempo, principalmente por causa do excesso de peso, excesso de gordura e tudo aquilo que está mais no nosso corpo. Outra das situações quando nós temos excesso de gordura no nosso corpo, 5 kg é o suficiente, não é preciso 50 kg, não é preciso 100 kg. 5 kg faz uma grande diferença. Então quando nós temos 5 kg a mais no nosso corpo, nós exigimos maior esforço no nosso coração, tem que bombear mais sangue, nós temos o nosso fígado a filtrar mais, temos o nosso rim a filtrar mais, temos os nossos pulmões a fazerem um esforço completamente diferente. Então existe agora aqui uma série de influências que são prejudiciais devido a esse excesso de gordura, não é? Então é importante nós pensarmos que esse excesso de gordura no nosso corpo ele é sem dúvida prejudicial. E uma coisa bastante interessante é que esta gordura a mais, o corpo ele sofre para criar condições para que o corpo consiga viver dentro desta gordura a mais. Então isto vai fazer com que o nosso corpo esforça-se demais para fazer com que o nosso corpo funcione. Então uma dúvida que muitas das vezes eu me questiono, não é? Porque isto faz parte, tirando as exceções raras de problemas de saúde e situações que nós não conseguimos controlar, mas uma pessoa que não tem problema nenhum de saúde, porquê que ele há de fazer isso ao seu próprio corpo, não é? A pergunta seria porque que porque que nós, pessoas, nós vamos prejudicar o nosso corpo devido ao excesso desse peso, não é? E isso é uma pergunta que deve ser colocada a cada um de nós, não é? Nós vamos esforçar o nosso corpo diariamente com uma situação que seria desnecessária. Está aqui a Celina, obrigado Celina aqui pelas palavras, porque não estava a sair, sem dúvida as rótulas, as cartilagens acabam por sofrer tudo isso, mas tudo do próprio coração, o próprio rim, tudo acaba por ter um esforço completamente diferente e vai danificar e envelhecer mais rapidamente o nosso corpo. Então, porquê é que a gente há de fazer isso? Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta para cada um de vocês perguntar, não é? Porque eu não sei, não é? Eu não sei se terá assim tanto... Este fim de semana eu tive uma formação, estava um amigo a dizer e disse uma coisa bastante interessante, que é assim, nós habituamos a comer determinadas coisas e não temos o esforço suficiente para reverter esse hábito, para depois quando nós comemos já não nos apetece. Não é? Então isto é um hábito, é um exemplo bastante grande, porque a maior parte de nós acaba por ter excesso de gordura ou excesso de peso ou daquilo que não deveria ser devido aos hábitos alimentares, porque alguns não, porque têm problemas de saúde para isso, mas a maior parte das pessoas não é assim. E aquilo que acontece, só para terem uma noção, se nós fizermos o esforço de fazer 20, 30 dias, provavelmente uma semana, 2 semanas é suficiente, 15 dias, um pouco mais que isso, de retirar o açúcar ao café, que é um dos exemplos que todos nós ingerimos açúcar no café e colocamos o pacote inteiro, às vezes colocamos metade, mas depois voltamos a pôr inteiro. Se nós fizermos esse esforço de, durante um X de tempo contínuo, quem toma café regularmente, retirar o açúcar ao café, ao fim de 2 semanas, 3 semanas, se colocar açúcar dentro do café não consegue bebê-lo. Não é? Então isto é um exemplo claríssimo que se a pessoa fizer isso com regularidade, não é aquela pessoa que toma café esporadicamente vai notar essa diferença, mas aquela pessoa que faz a ingestão de café diária, se retirar ela vai rapidamente alterar o hábito alimentar e vai fazer com que o nosso corpo saiba de forma diferente. Então é uma questão de hábitos, tá? Eu não vou entrar muito por aí, mas é só para terem uma noção que é porquê, e a pergunta é porquê cada um de nós faz isto, porquê que nós temos excesso de gordura no nosso corpo, porquê que nós danificamos o nosso corpo. E eu hoje não estou assim a responder muito aqui aos comentários, deixe-me só dar aqui uma espreitadazinha. Vi cá aqui algumas pessoas, teve aqui algumas pessoas que fizeram alguns comentários, vi aqui o Paulo que disse olá, boa noite, tem aqui a Celina falou exatamente dos falsos magros, que são sem dúvida as pessoas que usam e que têm gordura a mais, mas que na realidade são pessoas que são magras, mas que têm gordura a mais no corpo. E depois existem aqui uma série de pessoas que estão por aqui, o Pedro Silva, o Vítor Fonseca, bem-vindos, a Lourdes Costa, Sérgio Fernandes,
Joaquim Araújo, uma série deles que estão por aqui. Alguns eu já estive com eles. Está aqui o Sérgio Simões, que é da minha... trabalhou comigo na minha... Aliás, foi meu colega de infância. Olá, Sérgio, a gente já não se fala há alguns anos, mas sei que estás por aí. E mais algumas pessoas estão por aqui. Bem-vindas aqui ao nosso live. E bem-vindos. E alguma questão que tenham, queiram colocar, estejam à vontade para colocarem no chat e perguntar à vontade. E partilhem à vontade, estejam à vontade, estou aqui para responder. Agora, a ideia, e voltando aqui um bocadinho, eu vou falar um bocadinho mais sobre outros prejuízos que a gordura acaba por ter no nosso corpo. Por exemplo, foi feito um estudo, e eu vou pegar aqui numas notas, porque eu não consigo ler isto tudo de cor, porque não são palavras minhas, né? E isto foi um estudo feito e desenvolvido aqui em Portugal pelo investigador na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Pedro Coelho. E o Pedro Coelho fez uma investigação interessante que foi o que é que acontecia com as células cancerígenas ligadas ao cancro de pele e ao melanoma da pele, não é? O que é que acontecia quando existia esse excesso de gordura no corpo, não é? Então, quando existe esse excesso de gordura no corpo, o Pedro diz assim, isto tem a ver com o estudo que ele fez e com um estudo relacionado com esta gordura. As moléculas produzidas pelas células responsáveis pelo armazenamento de gordura, quando em contacto com células tumorais do melanoma, tornam o tumor mais agressivo. Então é uma coisa muito interessante quando nós temos... a própria ciência já vem comprovar isso. Já havia alguns estudos que falavam sobre o que é prejudicial a gordura a mais no corpo, que vai aumentar as possibilidades de cancro e por aí fora. Mas agora acontece aqui uma situação que é um estudo que nos diz que quando tens gordura a mais no corpo, as células ficam mais agressivas e evoluem mais rápido. E depois uma das outras coisas que eles descobriram no estudo que ele fez foi que as células cancerígenas ficam mais resistentes ao tratamento da radioterapia. Então, reparem, quando nós temos uma situação que é uma gordura a mais dentro do corpo, que ainda cria aquelas situações todas e mesmo assim ainda faz com que o nosso corpo fique mais resistente a tratamentos, então há que pensar nisto. Será que na realidade não temos que fazer uma guerra às gorduras, guerra ao excesso de gordura no nosso corpo? E isto é uma coisa muito importante, nós estamos a pensar nisso. Agora vou só aqui, vi que o Mário Carvalho disse aqui qualquer coisa, aconteceu alguma coisa com ele, eu não sei o que foi, porque entretanto eu perdi-me aqui, não olhei para os... Não sei quando é que saiu aqui o comentário do Mário, se quiser esclarecer um pouco mais, que eu não faço ideia, Mário. Agradecemos aí o teu esclarecimento. Agora, muito interessante aqui outra situação também, que foi, e vou passar a citar também, que é... O excesso de gordura corporal aumenta o risco cardiovascular independentemente do peso. E este é um estudo muito importante e muito interessante que eu vi, porque é nisto que eu ando a trabalhar há 14 anos, que é falar da gordura corporal e não do peso corporal. E é muito interessante que este estudo vem nos dizer que o excesso de gordura corporal aumenta o risco cardiovascular independentemente do peso. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu posso ter pouco peso e ter gordura a mais no meu corpo, e por isso é importante nós sabermos especificamente a quantidade de gordura que nós temos, e é nisso que nós temos andado a trabalhar, e eu trabalho com medidores de bioimpedância há 10 anos, em que ajuda as pessoas a ter consciência da importância da gordura que tem no corpo e o que é que ela faz, e o que é importante nós reduzirmos a gordura, e o peso não é importante sim a gordura corporal. E quando nós pensamos nisto, já falo sobre isto há 10 anos, e há aqui um estudo que foi desenvolvido, aliás, ele foi publicado no American Journal of Cardiology pelo Dr. Dortmund Hitchcock. Na realidade foi isto que ele disse. Ele disse que o excesso de gordura corporal aumenta o risco cardiovascular, exatamente, cardiovascular, independentemente do peso. Então, o que é que importa a nós se eu tenho mais peso ou menos peso? Eu costumo dar muitas vezes o exemplo, eu tenho amigos que são mais baixos que eu e pesam mais 10, 15 quilos do que eu, 20 quilos, e que, na realidade, essa quantidade de peso que a pessoa tem a mais, se ela estiver na massa magra, e eles são pessoas com 6, 7% de gordura corporal, e se tiverem uma alimentação equilibrada, o peso não tem nada a ver com
com a saúde, não é? Tem a ver a percentagem de gordura no corpo. Então, temos de estar atentos a isso, ok? Então, agora só aqui o Mário estava a falar exatamente do café. Ok, obrigado, Mário. Eu também deixei de tomar açúcar, deixei de ingerir açúcar no café há uns 3 anos e, sem dúvida, hoje, eu se penso em ingerir um café com açúcar, eu pensar até posso pensar, agora se eu ponho açúcar no café fica muito, muito, muito estranho. E tudo tem a ver com hábitos, não é? Está aqui a Maria Adelina a dizer eu gosto de café com doce e eu também adorava café doce e hoje se eu ponho açúcar no café acho estranho. Mas é tudo uma questão de hábito e eu tomei a decisão de reduzir essa quantidade de açúcar simples da minha alimentação diariamente e se nós pensarmos, eu não queria entrar por aí hoje, mas se nós tomarmos 2, 3 cafés por dia, é quase a quantidade de açúcar refinado que é recomendado ingerir no máximo por dia, que são 25 gramas. Então, se eu tomar um pacote de café com 7 gramas de açúcar e tomar 3 cafés por dia, são 21 gramas de açúcar. Só aí nós estamos a eliminar quase a quantidade básica de açúcar que nós podemos ingerir ou devemos ingerir diariamente, mas de hidratos de carbono simples. Mas eu não vou entrar por aí. Vamos voltar aqui à parte das gorduras. Então é interessante que nós temos que saber a quantidade de gordura que nós temos no nosso corpo. Então têm a oportunidade de o saber, se assim o entenderem. Eu terei todo o gosto de marcar uma sessão com qualquer um de vocês que está aqui na apresentação, de fazer mandem-me uma mensagem privada, mandem-me um messenger, façam da forma como acharem melhor, entrem em contato comigo, eu terei todo o gosto de vos ajudar a entender onde é que está e o que é que está a acontecer convosco para vocês reduzirem essa quantidade de gordura no corpo se ela existir. E, infelizmente, a maior parte das pessoas, eles têm a quantidade de açúcar que nós... têm a quantidade de gordura a mais que nós deveríamos ter. Está aqui a Rita Areda a dizer eu substituí o açúcar por stevia. Faz uma investigaçãozinha em relação à stevia e depois manda-me uma mensagem a dizer o que é que achaste, está bem? E aquilo que está por trás desses adoçantes e essas situações. Mas dá uma vista de olhos e depois nós falamos, tá? Terei todo o gosto de falar contigo pessoalmente, Rita. Portanto, estão à vontade, mandem-me um mail, mandem-me uma mensagem, um WhatsApp, aquilo que vocês acharem melhor. Os meus contactos estão sempre por aí, é muito fácil. Hoje em dia, uma chamada, qualquer coisa, é muito, muito rápido, nós podemos fazê-lo. Agora, para terminar, uma novidade, só dar aqui uma novidadezinha. Nós decidi começar, uso o YouTube já há alguns anos, mais como forma de fazer pesquisas e guardar coisas nas minhas bases de listas pessoais e de algumas informações e de alguns vídeos que eu acho interessantes a nível de desenvolvimento pessoal e mais outras situações que acabam por me interessar. E tenho já várias listas guardadas em relação a isso. Mas neste momento decidi dar um pouco mais de impulso ao canal que eu tinha. O meu canal era fechado, neste momento eu decidi abri-lo. Então, a partir deste momento, todos os lives que nós vamos tendo por aqui, eles vão passar para o YouTube, não é? Vão estar disponíveis no YouTube também. Estes e todos os outros que eu vou começando a passar para lá e vou começando a colocar lá. A partir de hoje já todos os lives vão estar lá. O live de hoje, amanhã, já vai estar disponível no YouTube também. Já estão disponíveis 3 ou 4 lives, se a minha memória não falha, da semana dos outros que nós temos para trás. E em breve iremos estar a fazer também o diretamente do YouTube, não é? Vamos ter este direto tanto no Facebook como no YouTube. Aquilo que é necessário, como é lógico, como vocês não sabem, mas eu fiquei a saber, não é? Para a gente poder transmitir em direto no YouTube, nós precisamos de ter seguidores e subscritores no YouTube. Portanto, vão ao meu YouTube, procurem Fernando Portela, vocês vão encontrá-lo muito rapidamente. São poucos os que têm canal no YouTube, então vão encontrar o meu nome. Eu estou com uma camisola da Herbalife 24, vai ser fácil identificá-lo, e subscrevam o meu canal, que é para eu poder chegar aos 100 e a partir daí eu poder começar a fazer também os diretos do YouTube, porque algumas pessoas, e eu sei que isso é assim, eu também vejo muitas coisas diretamente do YouTube e gosto que é uma ferramenta, é uma forma de nós conseguirmos fazer algumas pesquisas. Então, só para terem essa noção, a partir de hoje já está disponibilizado o canal do YouTube de Fernando Portela, portanto estejam à vontade lá em dar uma cusca, procurar alguma coisa, procurar os vídeos que eu vejo, os canais que eu subscrevo, tem lá muitas coisas que eu sigo, então estejam à vontade, principalmente coisas de desenvolvimento pessoal e também algumas coisas relacionadas com a alimentação.
E por mim hoje é tudo. Se fizer sentido para algum de vocês partilhar o meu live, façam-no se quiserem e ajudem-me nesta missão de mudar a vida das pessoas para sempre. E uma boa semana a todos, e para a semana cá nos encontramos com um novo tema. Deixem-me aqui espreitar, porque eu hoje estive a tratar disso e vamos falar provavelmente da próxima semana de exercício físico, não é? Vai ser muito interessante porque na próxima semana eu vou estar um pouco imobilizado, mas vamos falar de exercício físico porque vai ser uma coisa gira, vai ser desafiante. Então, para a próxima semana cá estaremos. Uma boa semana a todos e até para a semana.